Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os assuntos que vão ser destaque nesta segunda-feira que podem impactar o seu dia. Está começando mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, especialmente para falar dos municípios da região. Aqui comigo nessa, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Um ótimo início de semana para todo mundo. Que bom ter você com a gente. Sintonize também aí através da internet. Estamos ao vivo com nossa live no Facebook, facebook.com/Rádio Cidade Tu, com som e imagem para você assistir esse programa especial. Não esqueça lá de curtir, comentar e compartilhar a nossa postagem. 23 casos a mais de coronavírus foram confirmados em Itu. Há também mais um óbito na cidade. Pois é, Thiago, mais um óbito confirmado, esse na sexta-feira, lembrando que a Prefeitura de Itu não divulgou o boletim no fim de semana, então temos o último boletim da sexta-feira, o boletim 47 da Prefeitura de Itu, o 12º óbito, o óbito mais recente de uma mulher de 36 anos com doenças pré-existentes. Itu já descartou até o momento 191 casos suspeitos, tem ainda 39 aguardando resultados, sendo que 14 estão internados em UTI. Itu passou de 58 para 81 casos confirmados de quinta para sexta-feira, entre um boletim e outro. Entre os curados já são 18 pessoas que se recuperaram da doença na cidade de Itu. Não temos mais nenhum óbito por suspeita, pelo menos até o último boletim na sexta-feira, o último boletim divulgado pela Prefeitura de Itu. E já passa de 400 a quantidade de pessoas infectadas pela Covid-19 em Sorocaba. O número de pacientes recuperados também aumentou. Pois é, são 423, do boletim de sábado para domingo, passando de 398 para 423 casos confirmados em Sorocaba. Os recuperados agora 357, segundo a Prefeitura de Sorocaba. São 37 internados, sendo que 14 estão em UTI. A Prefeitura de Sorocaba já descartou através de exames 1.125 casos que deram negativos. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados baixaram de 177 para 150. São 60 casos suspeitos internados, sendo 15 deles em UTI. Sorocaba ainda está investigando 4 casos de óbitos suspeitos de Covid-19 e 29 casos de mortes confirmadas pela doença na cidade de Sorocaba. Já na cidade de Salto, foram confirmados aí mais 7 infectados por coronavírus. Pois é, também o último boletim da cidade de Salto divulgado na sexta-feira, Lembrando que a Prefeitura de Salto também não divulgou o boletim epidemiológico no fim de semana, portanto subiu de 18 para 25 os casos confirmados, sendo que 16 estão curados, 2 internados em UTI. 91 casos já foram descartados em Salto, 7 casos seguem aguardando resultados, são os casos suspeitos, Sendo que 4 casos suspeitos estão internados, sendo 3 deles em UTI. Salto está investigando um óbito suspeita de Covid. São 8h04, muito bom dia para você ligando o seu rádio agora. Estamos aqui traçando um balanço do coronavírus pelas cidades da nossa região. Porto Feliz confirmou a primeira morte por Covid-19. Há também mais 2 pessoas que testaram positivo para a doença. Pois é, Porto Feliz confirmou ontem, o primeiro óbito positivo por Covid-19 na cidade. Um paciente de 87 anos que tinha comorbidades. No boletim de sábado para domingo, de 18 passou para 20 pessoas confirmadas com a doença, sendo que 13 já estão curados, 6 estão em isolamento domiciliar e 1 em internação na UTI. Mais 16 pessoas seguem aí aguardando resultados do exame, sendo 10 em isolamento domiciliar, 5 em internação clínica e 1 em internação na UTI. Porto Feliz já excluiu 137 casos e agora tem um óbito confirmado. Uma das cidades da região aí que passaram mais de 50 dias desse início da pandemia, tentando frear o avanço da Covid, mas infelizmente o óbito chegou aí também em Porto Feliz, Thiago. 13ª morte por Covid-19 é confirmada em Indaiatuba. A informação de quem seja vítima e quando ocorreu esse óbito? Pois é, esse 13º óbito, um homem de 68 anos, estava internado desde o dia 14 de maio no AOC, o Hospital Augusto de Oliveira Camargo.
Apresentava comorbidades como diabetes e hipertensão, possuía aí o exame positivo por teste rápido e está aguardando agora o laudo do Instituto Adolfo Lutz. Outro óbito suspeito foi computado de uma mulher de 73 anos que estava internada com síndrome respiratória também no AOC, mas o exame PCR-RT está negativado. Portanto, Indaiatuba tem até este momento 117 casos confirmados, sendo que entre esses 117, 10 casos estão internados, 94 pacientes já estão curados e a cidade também confirmou mais um óbito, chegando a 13 óbitos confirmados em Indaiatuba. Dos casos suspeitos, até o momento 57 estão aguardando resultados. Também entre os casos suspeitos tem 4 óbitos por suspeita de Covid-19 que está aguardando resultado. Indaiatuba já descartou 440 casos suspeitos através de exames, entre eles 26 óbitos suspeitos foram descartados. 8 e 7, subiu para 30 a quantidade de óbitos por coronavírus em Jundiaí. Perceba-se que dos dias para cá o número de mortes tem aumentado em todos os municípios da região. Pois é, levando em conta o último boletim que a gente tinha na sexta-feira, Thiago, de 28 para 30, mais 2 óbitos confirmados no fim de semana. A Prefeitura de Jundiaí confirmou ontem, né, mas esse óbito aí de coronavírus, um homem de 26 anos, com obesidade, estava internado no Hospital São Vicente de Paulo desde o dia 8, óbito registrado ontem, já positivo para a Covid-19. Com a morte, a cidade passa, portanto, a contabilizar 30 óbitos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia. A cidade de Jundiaí tem 391 casos confirmados. Dos casos suspeitos que estão em casa, 129, internados 29. Os casos desses confirmados, 203 já estão recuperados e a cidade de Jundiaí conta, portanto, com 30 óbitos confirmados até o momento. E em Votorantim e Cabreúva tem informação atualizada desses municípios? Votorantim, a última atualização saiu na sexta-feira, 62 casos confirmados, entre eles 35 recuperados, 19 estão em isolamento domiciliar e 5 estão internados. A cidade de Votorantim ainda investiga 2 óbitos suspeitos, tem 6 casos suspeitos internados, sendo 2 em UTI. No total, 13 casos suspeitos estão aguardando resultados de exames, 131 casos já foram descartados em Votorantim. A cidade contabiliza 3 óbitos até o momento. Cabreúva divulgou ontem um novo boletim, normalmente não divulga no fim de semana, no sábado. Divulgou no sábado um novo boletim, ontem não divulgou. O boletim número 37 de Cabreúva, são 13 casos suspeitos, até o momento agora 33 casos confirmados em Cabreúva, sendo 10 por teste de PCR e 23 por teste rápido. Cabreúva passa a divulgar também os exames de testes rápidos. Cabreúva já teve 36 casos descartados, até o momento 93 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Thiago. E o Brasil já tem mais de 240 mil notificações positivas para coronavírus. Chegamos na sexta-feira a 201 mil, né, notificações positivas, e agora ontem 241.080 pessoas com o coronavírus confirmado no Brasil. Total de mortes chega a 16.118. No balanço do sábado, o total de infectados era 233.142 e 15.633 mortes confirmadas. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, foram notificados 7.938 novos casos da Covid-19 nas 24 horas anteriores. Já em relação às mortes, foram notificados 485 novos óbitos. Até agora, o país tem 94.122 recuperados, quase metade do contingente total aí de infectados. No estado de São Paulo, o número de óbitos subiu para 4.782, foram 94 novas mortes registradas em 24 horas. No total já são 62.345 casos confirmados da doença em todo o estado, foram 1.162 novos registros em 24 horas no Brasil todo. 8h10, seja muito bem-vindo à nossa programação. Estamos aqui abrindo espaço dentro do Show da Manhã para prestar serviço a você, ouvinte de cidade, para levar informação apurada e checada pelo jornalismo da Cidade FM. Em tempos de tantas fake news, aqui a gente preza pela informação de qualidade para você, ouvinte cidade.
Bom, falamos aí das cidades da região, também traçamos um balanço no Brasil e no mundo. Como que está a situação, Luciano? São 4.730.968 pessoas confirmadas com coronavírus em todo o mundo. Agora, os Estados Unidos têm 1.486.742 infectados. Na sequência, temos a Rússia em segundo, com 290.678. Reino Unido em terceiro, 244.995. E o Brasil já aparece em quarto colocado, Thiago, nessa lista negra, com 241.080 infectados em todo o país. Brasil, que na sexta-feira ocupava a sexta posição, agora já está aparecendo na quarta posição. E eu diria que nessa semana o Brasil passa ali para segundo, seguindo a tendência, né, do pico da curva da Covid-19 em todo o país. O Brasil deve alcançar aí a segunda posição ainda nessa semana, nesta lista negra muito ruim, né, o número de infectados em todo o mundo. O número de mortes passa de 315.488 é o número de mortes totais aí em todo o planeta. Nos Estados Unidos, 89.564. E o número de recuperados também em todo o mundo vem aumentando significativamente. 1.739.743 pessoas já se recuperaram da doença em todo o planeta. Só nos Estados Unidos, 272.265 pessoas se recuperaram aí da Covid-19. O Brasil também aparece aqui na lista com 94.122 pessoas recuperadas de Covid, Thiago. Brasil e Rússia vêm aí se destacando negativamente nesse ranking, né? A Rússia nem aparecia entre os primeiros. Na semana passada já ocupou a segunda posição, né? Exatamente. Passa desbancando aí a Espanha. O Brasil, que era o sétimo nas semanas anteriores, passou a Alemanha, depois desbancou a França e agora já aparece aí na quarta colocação em quantidade de infectados no mundo. O crescimento da Rússia, apesar de ser meteórica, ela chegou e aparentemente deu uma estacionada no fim de semana. A do Brasil não, o Brasil vem somando muitos casos dia após dia. Então, levando em consideração aqui que na sexta-feira a gente anunciava 201 mil pessoas infectadas e hoje, segunda-feira, 2 dias depois, porque temos o número de domingo, sim, 241 mil, 40 infectados em 2 dias praticamente. Então, muito provavelmente... Mil, né? 40 mil infectados em 2 dias praticamente. Então, provavelmente mais 2 ou 3 dias o Brasil passe a ocupar a segunda posição. E está quase se confirmando aquela estatística divulgada anteriormente de que o Brasil seria muito em breve o novo epicentro da doença no mundo, né? Bem perto disso. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h19, hora de começar o dia bem informados. Fatos que são notícia, apurados e checados aí pelo jornalismo da Cidade FM. Índice de isolamento social teve uma alta, né, no estado de São Paulo. Em Itu, o resultado ficou abaixo dos 50%, né, Luciano? Ficou, Thiago, como tem sido nos últimos dias, né? No estado de São Paulo, segundo os dados divulgados aí pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo Estadual, que acompanha 104 municípios com mais de 70 mil habitantes por meio de sinal de aparelhos celulares, a taxa de isolamento, no geral, ficou em 50%. A gente tem sempre, lembrando, um dia atrás, né? Portanto, a taxa de isolamento no sábado, apenas hoje à tarde será divulgada no domingo. Então, São Paulo com 50% de isolamento em todo o estado no sábado. A situação na região: Itu teve no sábado 47%, na sexta-feira era 42%. Salto no sábado 46%, na sexta 45%. Sorocaba tivemos aí também um índice baixo no fim de semana, mas destacando principalmente sábado em Itu e Salto, uma crescente, né? Salto de 45 para 46, Itu teve um acréscimo muito importante nesse índice de 42 para 47, lembrando que o ideal hoje, exigido pelo governo do estado, é de pelo menos 55%
da taxa de isolamento social, mas a gente tem visto muito pouco isso na cidade de Itu. E prova disso, ou reflexo desse não engajamento da população em manter o isolamento social, são os números crescentes de casos confirmados no estado. Tanto é que São Paulo ultrapassou o México no número de vítimas da Covid-19. Perceba, um estado da federação ultrapassou um país todo do México. Exatamente, o estado de São Paulo ultrapassou nesse fim de semana, né? Segundo a última atualização, o total de vítimas fatais chegando a 4.782 pessoas. O país latino-americano contabiliza 4.767 óbitos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Na última semana foram confirmadas 16.901 novas infecções, totalizando 62.345 pessoas diagnosticadas com Covid só no estado de São Paulo. Isso significa que o número de casos em São Paulo é 38% maior que o que é contabilizado em todo o México. Há ao menos um diagnóstico positivo em pelo menos 463 cidades do estado de São Paulo. Óbitos decorrentes da doença foram registrados em 213 municípios do estado. Entre as vítimas fatais estão 2.832 pessoas, homens, 1.950 mulheres, 72,9% com 60 anos ou mais. 8h22, para você ligando o seu rádio agora, seja muito bem-vindo à Cidade FM. Abrimos espaço no Show da Manhã para informação e prestação de serviço para você, ouvinte cidade. E olha, após muita reclamação, a cidade de São Paulo voltou a ter a partir de hoje o rodízio tradicional de veículos, né? A medida adotada anteriormente parece que não deu muito certo. Aquele rodízio que era estendido, né? Dias par, dias ímpares, para os carros que circulam na capital, né, Luciano? Gerou muita discussão, muita reclamação, muita aglomeração, principalmente no transporte público, ônibus e trens em São Paulo, e com isso a prefeitura voltou atrás, suspendeu o rodízio mais restritivo de veículos em toda a cidade. Rodízio normal volta hoje a ser como era antes da pandemia. As alterações, inclusive, já estão valendo. Segundo o prefeito Bruno Covas, o rodízio ampliado e mais restritivo não surtiu efeito no índice de isolamento da cidade. Com o novo decreto, o rodízio volta a restringir, Tiago, a circulação de veículos de acordo com o número de final de placa, né? E o dia da semana. Apenas no centro expandido e nos horários de pico, como era realizado anteriormente. Portanto, muita gente da nossa região que acompanha a Rádio Cidade vai a São Paulo a trabalho, vai a São Paulo a compras, principalmente alguns comerciantes. Então fique esperto nos dias aí que o seu carro pode circular em São Paulo, porque o rodízio está funcionando de volta normalmente. Hoje não podem circular no horário de pico e também ali no centro expandido carros com placas de final 1 e 2. Amanhã são os carros com placa final 3 e 4, na quarta, placa 5 e 6, na quinta-feira, placas 7 e 8, na sexta-feira, placas 9 e 0. Portanto, aí, só dá uma consultadinha, né, no site da Prefeitura de São Paulo antes de sair da região para ir até São Paulo, e você evita de ser multado também, evita de ter aí os pontos acrescentados na sua habilitação. Ainda falando sobre rodízio de veículos, Campinas também deve adotar em breve, ou nos próximos dias, o rodízio, né, na circulação de veículos naquela região. A princípio tinha previsão que começasse hoje, mas teve muita discussão envolvendo prefeitura, câmara, outros órgãos da saúde da cidade, e por conta disso decidiram prorrogar. A discussão vai para o legislativo e deve ter aí um desenrolar ao longo dessa semana, e deve passar a valer já em breve o rodízio também na cidade de Campinas. 8h25, olha, a Caixa inicia hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores informais e pessoas que recebem aquele benefício do governo, né, Luciano? Pois é, mas hoje começa apenas para aquele pessoal que recebe o Bolsa Família, tá, Tiago? Saques em espécie, ou seja, em bufunfa, dinheiro, money, podem ser feitos a partir de hoje
para os beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social 1, né? Então quem tem lá o número 1 no NIS, né, o chamado identificação social, pode sacar a partir de hoje o dinheiro. Os outros serão liberados nos próximos dias, gente, aí de acordo com o número de identificação social. Então o 2 amanhã, o 3 depois, aí subsequente todos os números vão na sequência, tá? Quem recebeu a primeira parcela, Tiago, até o dia 30 de abril, vai receber o crédito da segunda parcela com poupança digital a partir de quarta-feira, tá? De acordo com a data de nascimento da pessoa. Inicialmente, esses recursos estarão disponíveis apenas na poupança social digital para movimentações digitais, como pagamento de conta, pagamento de boleto, realização de compra por meio de cartão de débito virtual e outras coisas aí que dá para você fazer lá pelo aplicativo Caixa Tem. Os saques em dinheiro só poderão ser feitos a partir do dia 2 de junho para esse pessoal, também de acordo com a data de nascimento. Tá, e o que parece, né, pelo que andei ouvindo aí, é que com a liberação dessa segunda parcela, todos aqueles que ainda aguardavam um posicionamento da Caixa já teve uma resposta, seja ela positiva ou não, se vai receber ou não, né? Não tem mais aquela mensagem, né, aguardando, está em análise, né? Então grande parte das pessoas já tiveram a resposta da Caixa para a liberação ainda da primeira parcela. 8h26, mudando de assunto, olha, depois de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão também apresentou seu exame para a Covid-19 e deu negativo, né, Luciano? Deu negativo, mas ele espera uma contraprova, né? Enquanto isso, segue isolado. A assessoria da vice-presidência da República informou ontem, né, que os exames de coronavírus aos quais submeteram o vice-presidente Hamilton Mourão e sua esposa Paula deram negativo. Portanto, os dois entraram em isolamento social no sábado, na residência oficial do Palácio do Jaburu, depois que um servidor com quem o vice-presidente teve contato na quarta-feira passada ter sido diagnosticado positivamente com Covid-19. Em nota, a assessoria informou que Mourão deverá retomar as atividades apenas na quarta-feira, né, depois do resultado da contraprova. 8h27, olha, a Prefeitura vai realizar testagem em todas as clínicas de longa permanência em Itu. A medida ocorre depois que uma clínica registrou mortes de idosos por coronavírus. 8 mortes de idosos nessa clínica, pelo menos até o último boletim, né, Tiago? Com mais essa medida aí de combate, né, de coronavírus na cidade, a Prefeitura de Itu determinou a testagem para Covid-19 de internos e funcionários de todas as clínicas de longa permanência existentes na cidade. Já começou essa testagem, na verdade, teve início na semana passada, principalmente ali no lar da Vila Vicentina e o lar Nossa Senhora da Candelária. As duas unidades, lembrando, são beneficentes, né, Tiago? Sim. E nas duas instituições foram testadas 134 pessoas, entre internos e colaboradores. Todos os resultados foram negativados para a Covid-19. A testagem deve seguir nos próximos dias em mais 5 clínicas particulares de longa permanência de Itu. Com o registro do primeiro óbito, né, da paciente em uma clínica particular, houve a vistoria por parte da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, seguida também de uma intervenção, a gente falou aqui sobre isso. Os resultados das testagens nessa clínica onde houveram os óbitos foram 62 pessoas, entre internos e colaboradores. Na clínica apontou que 100% dos internos foram contaminados. Além desses 40 idosos, houve a contaminação de 9 colaboradores da instituição. Dos idosos infectados, 8 vieram a óbito. O Ministério Público, inclusive, já abriu uma investigação para apurar as mortes nessa clínica e está acompanhando também todos os casos na cidade de Itu. Que fatalidade, né? 8h29, para a gente fechar essa nossa cobertura de hoje, o Brasil chegou a 31 mil profissionais de saúde infectados por Covid-19. Aquelas pessoas que estão na linha de frente, trabalhando para oferecer saúde, para recuperar os doentes, estão sendo contaminados. Que situação complicada, né, Luciano? É lamentável, né? Os super-heróis que estão protegendo a vida neste momento estão também sendo atingidos, são os primeiros ali na linha de frente, né? Em menos de 2 meses, Tiago, 74 médicos morreram no Brasil, vítimas de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem ao todo 31 mil profissionais de saúde infectados pela doença e 114 mil casos suspeitos. É muita gente. Para o Sindicato dos Médicos de São Paulo,
faltam condições adequadas que assegurem a saúde dos profissionais que atuam no combate à doença. Segundo o sindicato, a falta de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, né, é a reclamação mais recebida durante o combate ao coronavírus. Tiago. Pura negligência, né, das autoridades que deveriam oferecer condições sanitárias, clínicas, para que as pessoas pudessem trabalhar, estão sendo negligentes, não oferecendo aí condições para que eles possam aí se manter livres dessa doença e ajudar tantos aqueles que já estão contaminados. Grande abraço para todo mundo acompanhando a gente. Uma ótima manhã para todos. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Uma ótima sequência de trabalho para você, Tiago. Até amanhã. Valeu, Luciano. Obrigado pela presença. É isso aí. Mais informações atualizadas também a qualquer momento em nossos boletins informativos. Continue com a gente. Nossa live está terminando aí na internet. O pessoal pode sintonizar 104,7 no rádio ou também acessar Facebook. Aliás, radiocidadeitu.com.br para continuar ouvindo o Show da Manhã.